Então veja só, gente, nós estamos vivendo uma das maiores crises da história do nosso país. E isso gera fortes consequências, principalmente no mercado de trabalho. Então é assim algo muito preocupante, porque essa crise abala, traz sérias consequências. E por que as principais causas são a redução de investimentos públicos e privados, o fechamento de empresas e o desemprego. Então isso gera essa situação. Se as empresas demitem os funcionários, cai a renda das famílias, se reduz a renda das famílias, reduz o consumo. Se não tem consumo, como é que vai produzir? Produzir para quem? Então essa é uma situação, é um círculo que vai se fechando e criando uma situação, né, que vai piorando essa situação cada vez mais. Hoje, e aí o que é que está acontecendo com tudo isso? Hoje nós temos 14,4 milhões de pessoas desempregadas. Mas todo esse povo precisa comer, precisa vestir, precisa de moradia, precisa de remédio, precisa de lazer. E como é que vai fazer se as pessoas não têm trabalho, se essas pessoas não têm renda? Como é que vai ficar essa situação? Então é uma situação bastante complicada com relação a essa questão, porque a crise dentro desse mercado, dessa lógica, ela só vai se agravando. Então é preciso a gente procurar conhecer os motivos, né, que levam a essa situação, para sair, encontrar saídas, encontrar alternativas para sair dessa situação. E é justamente sobre isso que eu vou falar nessa noite, no dia de hoje, que são algumas causas do desemprego no Brasil. Então eu espero que nós possamos entender, que possam aprofundar um pouco mais essa questão. Primeira grande questão, a crise econômica que gera o desemprego. A primeira questão que gera o desemprego é a crise econômica. E a crise econômica brasileira, ela já vem de algum tempo, mas ela se agravou nos últimos de 2016, 2018 para cá, que ela se agravou um pouco mais. E 3 fatores são assim um dos mais agravantes. Primeiro, essa questão da pandemia. A pandemia trouxe, com esse número de mortes, fechamento das atividades. Então a quantidade essa questão da crise, ela tem como um pilar muito forte essa questão da pandemia. Depois teve um outro problema, que foi a questão dos empresários que imaginavam que essa crise seria passageira. Então muita gente imaginou que seria uma coisa rápida, que nós entraríamos na crise, entraríamos na questão dessa pandemia e nós sairíamos logo, né? E as autoridades, teve até autoridades que diziam que nós não chegaríamos a 800, não chegaríamos a 1000 mortes, e que portanto já estávamos saindo dessa situação. E aí levou alguns empresários a não adotarem medidas, não se prevenirem com relação a essa situação. E a outra coisa que complicou foi essa questão de não ter vacina. Então, se tem a pandemia e essa pandemia ela é prolongada e não temos a questão e não temos a vacina para poder barrar essa situação, então fica muito complicado, e foi o que aconteceu com essa situação. Aí levou o quê? O desaquecimento do mercado. Naturalmente, as empresas começaram a diminuir o quadro de funcionários para não fechar as portas.
o que é que eles fizeram? Começaram a diminuir o quadro de funcionários, e com isso houve um menor consumo da população, né, menor consumo, e aí tendo consumo, uma quantidade menor de produção e de serviços, redução da necessidade de funcionários para produzirem mais, e aí esse ciclo vai continuando e vai ampliando. Logo, a primeira causa que vem é a questão dessa crise econômica, é a questão do desemprego, né? E ela faz com que as organizações busquem saídas, e a grande saída é reduzir gastos, né? Reduzir gastos. E muitas vezes o primeiro passo é despedir os funcionários, despedir os colaboradores. Então, essa é o primeiro item da questão do desemprego, é a questão econômica. Segundo item que é grave para o desemprego: redução de custos. Vocês já ouviram falar numa expressão que uma coisa leva a outra? Pois é, essa se encaixa perfeitamente no que eu estava falando. Nesse contexto, já que a primeira gera o desemprego, a crise econômica, a segunda é a redução de custos para poder se prevenir, para poder tentar sobreviver. Para sobreviver essa situação, as empresas começam a reduzir seus custos. E nesse momento, eles, para reduzir, vão até cortar até o cafezinho, né? Cortam todos os gastos. E aí, uma das coisas que vai reduzindo, chega, inclusive, nos colaboradores, né? Tudo isso gera um impacto muito grande, né, em todos os mercados, porque isso gera um efeito, né, de bola de neve, uma bola de neve. Então uma coisa vai levando outra. Se as empresas fecham, demitem uma boa parte dos funcionários para poder manter a sobrevivência, ao mesmo tempo toda a sua rede de fornecedores também tem uma queda, né, com relação a isso, e aí há redução de custos na questão da compra, e vai gerando essa cadeia, né, de redução de custos nos fornecedores, e por aí vai agravando a situação. Substituição da mão de obra é o terceiro item, né? O terceiro item que gera o desemprego é a questão da substituição de mão de obra. Nas últimas décadas, gente, a tecnologia vem avançando cada vez mais. E com o crescimento da tecnologia, muitas vagas de empregos diminuíram, né? Ou até foram extintas, e aí foram várias extintas, né? Se nós olharmos aí a quantidade de vagas que foram perdidas com relação a não ter necessidade de telefonista, de várias profissões foram desaparecendo e continuam desaparecendo por conta da tecnologia. Então, as indústrias estão se tornando mais modernas, mais mecanizadas, utilizando mais máquinas e menos mão de obra, menos trabalhadores na sua linha de produção. E aí, se nós olharmos essa situação, a tecnologia, ela não está só na questão das fábricas, elas foram evoluindo também para o campo, né, para o meio rural. O agronegócio é um dos setores que tem adotado o uso de diversos equipamentos, desde o preparo do solo, a irrigação, até a colheita e o acondicionamento dos produtos para a venda. Então vejam, o agronegócio ele modernizou a grandes áreas plantadas que precisam de pouca mão de obra, porque as máquinas elas fazem tudo, fazem o preparo do solo, elas plantam, elas irrigam, elas fazem a colheita, fazem tudo, né, sem a necessidade da mão de obra humana, né, ou com a mão de obra bastante reduzida. Por exemplo, um dos grandes exemplos ultimamente é o que? A utilização de drones para identificar
para vocês verem o ponto que avançou a tecnologia, a utilização de drones para identificar pragas e doenças de forma mais rápida e eficiente, né? E realmente esse tipo de serviço é muito difícil para o ser humano competir com isso. Então praticamente não tem como dizer que a mão de obra humana vai conseguir competir com essa situação. Enfim, vocês não precisam nem ir até uma fábrica ou em uma grande fazenda para ver essa realidade. Basta a gente ir nos terminais de autoatendimento dos bancos, nos supermercados, nos shoppings, né? Você vai no shopping, estaciona seu carro, não precisa falar com ninguém. Você paga para sair, não precisa falar com ninguém. Você vai fazer compras hoje em diversas lojas, não precisa de ninguém. Você entra, sai e você faz tudo sozinho. Então as máquinas cada vez mais estão substituindo a mão de obra humana. As transações bancárias através dos aplicativos, né? Sem precisar sair de casa, sem precisar ir em lugar nenhum, né? Então tudo isso, a substituição da mão de obra humana pela tecnologia, e aí não tem como ir contra a tecnologia, é algo que não tem como nem pensar que nós vamos conseguir mudar essa realidade. A tendência, pelo contrário, é evoluir cada vez mais. Então, como é que nós vamos fazer para poder encontrar alternativas dentro desse ambiente? É isso que nós que estamos dialogando, e eu vou aprofundar um pouco mais à frente sobre as alternativas com relação a essa questão. O quarto item que gera o desemprego. Veja só, pessoal, infelizmente, uma das maiores causas do desemprego no país ainda é a falta de qualificação profissional. Esse é, assim, um dos grandes problemas, porque existe áreas que está faltando mão de obra. Então, existe do outro lado muita gente desempregada. Então, a qualificação profissional ainda é uma das grandes dificuldades. Então, essa é a razão está fortemente associada a anteriormente que eu falei, né? Então, uma vez que os tempos em crise, os primeiros cargos, uma vez que nós estamos vivendo uma crise, as empresas estão reduzindo o custo. Então, as primeiras coisas que as empresas adotam como medidas para reduzir os custos é cortar justamente naqueles lugares onde a máquina pode substituir o homem, a mulher, sem muitas dificuldades, né? Então, qual é o primeiro passo e aonde é que encontram isso? Então, vocês observem um exemplo prático. Até pouco tempo, tinha um engenheiro de campo e tinha um motorista para poder levar essa pessoa. Veja só. Então, você tinha o motorista e você tinha um engenheiro agrônomo e tinha ao mesmo tempo um motorista. E esse motorista levava o engenheiro aonde ele precisava. Hoje não. Hoje eles buscam um engenheiro que tenha habilitação e que possa dirigir. Então essa outra mão de obra, ela foi eliminada. Um técnico agrícola, por exemplo, se ele não souber dirigir, se ele não tem moto, a oportunidade de trabalho para ele fica mais restrita. Então, e várias profissões, quando você vê nas empresas, eles colocam logo, tem habilitação, porque não vai poder ter o motorista e mais o profissional que vai executar aquela atividade. O ideal e o desejado e o que está sendo praticado é que esse profissional ele tenha outra habilidade e não precisa mais de duas pessoas. Então isso é um forte sinal para que as pessoas
possam sobreviver, enfrentar essa realidade, é para que elas possam estar no mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, elas precisam estarem preparadas cada vez mais. Então a questão passa a ser: o que fazer para escapar desse contexto desfavorável e alavancar a carreira profissional?